Boa noite, Central. Deus é bom? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, queridos. Amém? Você trouxe o Santo Livro? Eu convido você aí a abrir na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso de número 9. Deus colocou algo no meu coração que eu preciso muito falar com você nessa noite, sabe, irmão? Você, eu, nós que estamos aqui, todos nós, talvez você está aqui conosco pela primeira vez. É a primeira vez, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. É uma alegria receber você aqui, tá bom? Que você possa se sentir em casa, não é? E o pessoal comenta aqui na igreja, mas é comentário, eu não sei até que ponto, diz que a igreja é uma delícia, é uma bênção essa igreja, diz que o problema é o pastor. O pastor é um problema sério, dizem, né? Mas eu não tenho certeza disso aí não. Mas se você encontrar ele, você fala para ele, estão dizendo aí que o problema é você, não é? Irmão, nós temos um grande privilégio da parte de Deus, do Senhor, que tem nos chamado, Ele tem nos atraído, né? A pastora chegou a comentar aqui esse texto tão maravilhoso das Escrituras, quando diz que com amor eterno Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou. Nós cantamos, né? Ele me amou, Ele nos amou. Amém, Central? Amém? Você pode dizer, Ele me amou. E de quebra, se puder me ajudar a pregar aí, eu sou aquele pregador da moda antiga ainda, irmão, é chato, pensa nos caras chatos, né? Acho que essa moçada nova aí elas são mais legais, eu acho, sabe? Mas é mania, né? Então eu, de vez em quando eu fala comigo, repete essas coisas, e muita gente não gosta disso aí, mas assim, tenha paciência comigo, se você puder, fala para essa pessoa perto de você, diga assim, Ele te amou sim, Ele te ama, você é muito amado, amém? Louvado seja Deus. Então, com um amor eterno, Ele nos amou, e com cordas de amor, Ele te atraiu, Ele me atraiu, Ele nos atraiu com cordas de amor. Que coisa extraordinária, irmão. Isso é um poema, na verdade, né, das Escrituras, né, uma declaração de amor, né, uma declaração de amor, onde Deus fala isso para mim e para você, que Ele nos atraiu com cordas de amor. Olha que privilégio, né? Privilégio meu e seu, estamos aqui nessa noite, Deus tem nos trazido aqui, e eu vou falar sobre isso. Vamos perder esse privilégio não? Não perca, meu irmão, não perca o privilégio que Deus está dando a mim, a você, a nós, amém? Não vamos perder o privilégio não, fala comigo, eu não vou perder o privilégio que Deus está me dando. Já vou falar um pouco mais então sobre esse tema aqui com você. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, eu vou ler com você a partir do versículo 6, mas antes a gente faz algumas declarações poderosas, e eu acredito demais nesse negócio, nesse trem, né? Que assim, meu irmão, eu criei, como disse Paulo, por isso eu falei, tem que declarar, irmão, tem que declarar, né? Tem que fazer igual a mulher lá, foi falando para si mesma, declarando, olha, se eu tocar, nem que seja na orla do vestido, do manto de Jesus, eu vou ficar curada, e dito e feito, ela foi andando, e foi declarando, foi vencendo os obstáculos, diz que Jesus estava rodeado por uma grande multidão que o apertava, mas ela venceu, e ela tocou na orla do manto de Jesus. Na hora que ela tocou, o que aconteceu? Dito e feito, ela ficou curada. Diz que a virtude, o poder saiu de Jesus, entrou nela e imediatamente ela ficou curada, não é? E eu quero te dizer uma coisa, eu reputo muito disso que ela viveu, muito disso que ela experimentou, sabe por quê? Porque ela declarou. A gente crê, a gente precisa declarar, irmão, não adianta ficar com essa conversinha fiada, não é? Não, Deus sabe que eu creio, tá bom, então você precisa declarar, né? Eu criei, o apóstolo Paulo disse, por isso eu falei, irmão, fala aquilo que você crê, professa. Se não fosse assim, não estaria escrito em Romanos capítulo 10, verso 9, diz lá, se confessares com a tua boca. Paulo fala, se confessares com a tua boca e crer no teu coração. Sim, irmão, crer é fórum íntimo, é aqui, aqui dentro, é o coração. Deus está vendo o seu coração. Mas o apóstolo Paulo fala assim, confessa com a tua boca, confessa que você crê, declara aquilo que você crê. Tem que declarar, amém? Por isso que a gente faz declarações poderosas antes aqui de meditarmos nas sagradas letras, não é? Diga comigo assim agora então, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra
de dia e de noite, para ser bem-sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite em nome de Jesus. Agora tem que ser com voz grande, diga comigo: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E com voz bem grande, diga: eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, Central? Diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, que nós tentamos pelo menos convencionar aqui e usar a nova versão internacional, a antiga, né? A que está colocando aí, eu acho que é a nova, né? Atualizou aí o programa. Na hora que a pastora estava lendo, essa aqui é a versão do Saião, essa é a boa. E aí fizeram uma nova aí, não ficou tão legal não. Tiraram algumas coisas aí, fizeram algumas mudanças, não ficaram muito boas não é? Mas o texto sagrado diz na nova versão internacional, versão, se não me engano, 2011, essa aqui, 2010, 2011, não é? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Vou repetir, não é, as palavras de Paulo para a igreja de Corinto. Ele fala: irmãos, eles estavam numa discussão lá, um problemão, né? Um brigueiro. A igreja é gente, irmão. Onde tem gente, tem desafio, tá bom? Então assim, tem dificuldades, a gente precisa vencer uma série de questões. E eles estavam vivendo uma crise interna. Os irmãos estavam se engalfinhando lá. Acontecia isso lá na igreja de Corinto. Essa igreja que você lê aqui, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, a igreja cheia dos dons, né? Você pega lá capítulo 12, meu Deus do céu, é dom que não acaba mais. E essa igreja estava tendo uma crise, sabe qual que era? Porque tinha um grupo que falava assim: eu sou de Paulo, eu pertenço ao grupo de Paulo. Olha isso, irmão, dentro do corpo ali, o corpo se dividindo internamente. No outro dizia: não, eu sou de Apolo. Apolo é um gigante, embora, né, não, assim, pelo menos oficialmente não tem nenhum livro ou uma carta escrita por ele. Eu sou de uma linha que acredito que Hebreus foi escrita por Apolo, né? Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Segundo os meus estudos aí e tal, eu acredito que foi Apolo, mas isso aí não vem ao caso, né? E assim, Apolo, só que ele era um cara, ele tinha um ministério muito forte, profético, ele era muito eloquente, né? Um pregador assim, um exímio pregador, e tinha um grupo que foi pro lado dele, ficou do lado: eu sou de Paulo, o outro dizia: eu sou de Apolo, né? Aí tinha uns lá que apareciam: não, eu sou de Pedro, Kefas, né? Ou Kefa, né? Eu sou de Pedro, né? Aí Paulo chega e fala: para com essa bagunça aí. Que história é essa? Não tem nada disso aqui, não. E aí Paulo começa a ensinar, né? Ele começa a doutrinar, ou seja, ensinar a igreja. Ele fala: irmãos, é o seguinte, presta atenção, verso 6 ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem que faz crescer? Quem que dá o crescimento, Central? É Deus, é quem faz crescer. De modo, presta atenção, isso aí tem que tocar todo mundo, não é? Principalmente, né, aqueles que têm mania de grandeza, megalomaníacos, aquelas pessoas que têm aquela necessidade, sabe, aquele ego inflado. Precisa prestar atenção no que diz isso aqui. Olha lá, ele vai falar assim: de modo que nem o que planta, nem quem rega são alguma coisa, não é? Nem quem planta, nem quem rega. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim: quem que plantou? Não foi Paulo? E é Paulo que está escrevendo. Nem quem planta, ou seja, Paulo. Quem é Paulo? Nada, não é nada. Ele está dizendo: nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa. Isso aqui tem que ensinar alguma coisa para a gente, irmãos. Isso aqui tem que nos tratar o coração, porque o problema é o coração. Jesus falou: tudo que você for guardar, de tudo que você for fazer, guarda o teu coração, porque é do coração, irmão, que sai as mentiras, sai o adultério, sai o assassinato. Está tudo aqui, irmão, está tudo aqui, é o coração. Então, esse coração, né, até ao ponto do profeta chegar, olha para mim, por favor, querido, ele é extremamente corrupto, quem o conhecerá, né? É uma luta, irmão, é uma luta. E aí, Paulo está aqui, está batendo, ele está ali, sabe, forçando a barra. Ele está dizendo assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Apolo também não. Apolo regou, né? Ninguém está desmerecendo. Já nós vamos falar aqui o trabalho que foi feito, o trabalho árduo, a disposição, que bonito, que legal. Mas ele está dizendo assim: não. Nem quem plantou, nem quem regou. Sabe por quê? Ele fala assim: mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Deus é, meu irmão. Como Paulo
no seu canto, no cântico, né, da sabedoria, ele diz, porque dele, por ele e para ele é tudo, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo, irmão, não é? Aí eu gosto mais, né, do cântico de Paulo, né, Romanos, capítulo 11, quando ele fala assim, quem deu para Deus primeiro, que Deus tenha que lhe restituir ou lhe devolver? Quem deu alguma coisa para Deus antes? Não, irmão, a gente dá, por exemplo, né, o Rodrigo falou sobre dízimos e ofertas aqui, irmão, a gente só entrega porque Deus deu primeiro para a gente, sim ou não, Central? Não, você não vai dar algo que antes você não tenha recebido, não é? O que equaliza essa questão aí é quando Jesus está lá no julgamento, lá diante de Pilatos, e Pilatos olha para ele e fala, rapaz, né, você não vai falar nada não? Você não sabe que eu tenho poder? Olha a presunção, né? Eu tenho poder, eu posso te soltar, eu posso te prender, eu posso te condenar. E Jesus apenas olha para ele e fala assim, nenhum poder você teria se não tivesse sido dado pelo céu. Você não teria recebido nem o poder se não viesse do alto. Você está onde você está, você faz o que você faz, sabe por quê? Porque o céu disse que é assim que tem que ser. É assim. Acredito, irmão, olha para mim. Isso tem algo para me ensinar e para te ensinar. Muito cuidado, viu? As pessoas, principalmente pessoas que começam a crescer, começam a galgar posições, é um perigo, irmão. Eu sempre conto aqui uma paródia, né, uma brincadeira, mas o sapinho achou que ele estava voando. O sapinho tinha sido resgatado, tinha sido salvo, estava lá, ia morrer no fogo, né? E aí de repente a garça foi lá e resgatou ele, por misericórdia. Né? Por misericórdia, falou, então tá bom, vem cá, né? Morde aqui minha perna. E aí a garça começou a tirar ele daquele cenário, e de repente, ele na hora que se viu voando lá em cima, ele olhou e viu aquilo, e o que ele fez? Abriu a boca, eu tô voando, bum, morreu. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Diga comigo, sapo não voa. Se você puder falar para alguém perto de você, diga, sapo não voa. Ah, mas eu estou lá em cima, pastor. Eu estou numa situação, eu estou numa posição. Então que isso traga mais temor ainda. Mais temor. Fala, puxa vida, Deus, o Senhor me confiou isso aqui? O Senhor me colocou nessa posição, nesse lugar. O Senhor está me dando esse recurso todo. Meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus, eu quero administrar, eu quero ser um bom mordomo, como diz as Escrituras. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é o quê? Que sejam encontrados fiéis, irmão. É fiel. Um homem fiel, uma mulher fiel. É isso, não é? A gente precisa tomar cuidado, irmão. A gente tem que estar se vacinando constantemente, né? Dizem que, eu não lembro agora se foi o presidente Roosevelt, né, dos Estados Unidos, ou se foi o outro lá, que mais ainda proeminente, todos eles foram grandões, né? Mas que tinha alguém que ficava andando com ele o tempo todo, e quando alguém vinha e fazia um elogio, ai, você é demais, lógico, para o presidente dos Estados Unidos, alguém chegava e falava assim, nossa, você é o cara, você é isso e tal. Aí, me parece, eu não me lembro agora especificamente, mas aí vinha essa pessoa e falava no ouvido dele, falava assim, eu e você sabemos que você não é nada disso. Você não é nada disso. Sabe, de vez em quando a gente precisa tomar uma injeção, né? De realidade. Meu irmão, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí Paulo está dizendo aqui que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É Deus que traz o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Amém? Um só propósito, irmão. É um chamado, é uma vocação. É um privilégio. Deus nos chamou, Deus nos deu esse privilégio. Que privilégio, aleluia. Sou privilegiado, você é privilegiado. Temos que entender isso. E aí ele fala assim, tem um só propósito. Mas não vai ficar sem recompensa. Ele diz, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Irmão, não vai ficar sem recompensa. A gente precisa entender que Deus, Ele é justo, e naquele dia, todos nós compareceremos diante dEle, e a Bíblia diz que nós seremos recompensados. Ah, mas como assim, pastor? Você, eu, nós seremos recompensados, o que está dizendo aí mesmo, irmão?
De acordo com o que você vai ser recompensado? De acordo com o seu próprio trabalho. Então, é algo que eu e você precisamos refletir nessa noite. Nós precisamos pensar, puxa vida, não é? Eu estou sendo uma pessoa diligente? Eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Eu estou. Eu passo nesse escrutínio? Será? Será que você passa nesse escrutínio, irmão? Você está entregando a Deus o seu melhor? Será? Será? Olha lá, o rei Davi falou assim, eu não vou dar para Deus alguma coisa que não custe nada para mim não. Ele tinha oportunidade, ele era rei, ele era grandão, poderoso. Aí o Araúna lá chegou para ele e falou, rei, que é isso? Né? O que são alguns bois, o que são lenha, o que são essa área aí? Pode pegar o que o senhor quiser, né? Oferece um sacrifício aí, você não precisa me pagar nada não. Ó, a consciência de Davi, oxalá irmão, oxalá todos nós tivéssemos também. Davi fala para ele assim, ô Araúna, eu não vou entregar para Deus algo que não me custe nada não, bota preço aí rapaz, bota o preço aí, eu vou pagar o preço, sabe, esse entendimento irmão, esse entendimento de que, irmão, você e eu, todos nós, seremos recompensados, segundo as palavras de Paulo à igreja de Corinto aqui, segundo o quê? O nosso próprio trabalho, é o nosso próprio trabalho, e diz o texto, continua comigo, pois nós somos cooperadores de Deus, aleluia, que coisa linda isso aqui irmão, você e eu, nós somos o quê que está dizendo aí? Verso 9, somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma breve oração. Espírito Santo, tem um encargo sobre o meu coração e a minha mente, uma palavra que eu tenho plena certeza que vem do Senhor para nós, vem para mim, o Senhor falou comigo, o Senhor está me apertando aí, o Senhor está realmente mexendo comigo, mas é para nós, é para a tua igreja também, Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos, Senhor, ficar indiferentes, não, pelo contrário. Então eu oro que o Senhor fale conosco, fala na nossa mente, mas fala no nosso coração também, nos toca, nós cantamos agora, toca em mim, Senhor, com teu poder, toca em nós, Jesus, toca as nossas vidas de maneira que nós não saiamos daqui iguais, do mesmo jeito que nós chegamos. Ó Deus, eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo de Deus que crê e recebe diz, amém, glória a Deus. Sabe irmãos, essa semana, eu tive uma viagem dessas bem rapidinha aí, um compromisso muito importante. Eu estive lá na terra, cadê os mineiros aí, né? Estava falando com os mineiros aí, os mineirinhos, cheio de mineirinho nessa igreja aqui. E eu falei, eu estava lá na terra de vocês lá, né? Estava lá em BH. Eu fui na quinta-feira e já voltei na sexta. Saí na quinta aqui, rapidinho, uma reunião muito importante, e voltei na sexta. Eu fui para essa reunião, né? E eu estava até meio apreensivo, porque eu não sabia, eu não tinha muitos detalhes dessa reunião, né? Meu pastor, meus chefes lá, só disseram, você tem que estar. Eu falei, então tá bom aí, vocês mandam, diz que quem pode manda, tem juízo, obedece. Uma coisa, né, nessa altura do campeonato tem um pouco de juízo, né, irmão? Tá quase 50 anos nas costas aí, já começa a ter um pouquinho de juízo, não é? E aí eu fui, e eu cheguei lá, irmãos, e eu fiquei meio assim, sabe? Puxa vida, né? Tava lá, gente muito proeminente, gente muito grande, né, dentro do contexto da igreja cristã evangélica do Brasil. Estava lá bispo anglicano que manda na igreja anglicana do Brasil, o cara é o chefão, sabe, gente assim, gente grande. Estava lá o da metodista, né, o chefão na área de missões e tal, e aquela turma aqui, né, e pastor que lidera aí muitas igrejas, né, 200, 300, 400 igrejas, o cara é lá o chefão lá, sei lá, às vezes cada um tem uma, na sua cultura, né, uma nomenclatura, é bispo, é isso, é aquilo, e eu estava lá no meio, eu falei, meu Deus do céu, o que o Senhor me trouxe neste lugar, sabe? O Senhor me trouxe, mas Deus é quem coloca as pessoas, é Deus quem faz essas coisas, e era uma reunião para a gente pensar, vou melhorar, para a gente conversar, para a gente orar, jejuar, buscar o Espírito Santo, sabe, sobre os próximos anos da igreja de Jesus
aqui no Brasil, e não só no Brasil, interessante, mas os países principalmente de fala portuguesa. Os países de fala portuguesa, né, tem vários países de fala portuguesa, e a gente pensar lá, a gente conversar sobre isso, a gente orar sobre esse tema, não é? E a gente montar, olha isso, montar ali um plano de ação, né? Construir metas, objetivos e planos de ação. Está em construção ainda, isso vai levar um tempo, né? Estamos aí em grupo e assim, eu estava ali participando, muito feliz por poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu sempre oro pedindo para Deus, eu quero estar onde o Senhor está, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor está fazendo, eu quero estar no meio, eu quero estar no meio disso aí. E eu lá, irmão, eu estava assim, né, no meu espírito ali, pensando, orando e participando. O nome desse momento ali, desse projeto, né, desse momento, é Avance, para a igreja como um todo, né, a igreja batista só, a gente estava na central, Batista Central, mas é para a igreja, o corpo de Cristo, é Avance 2033. É um chamado, tem sido feito aí nas nações da terra, não é? E Avance 2033. Por que 2033? Não é? Porque em 2033, né, vão completar 2000 anos da vinda de Jesus, da morte, né, da ressurreição de Jesus. Vai completar 2000 anos. 2000 anos. Então, assim, estamos estabelecendo aí alvos, metas, objetivos para esses próximos anos. Isso assim, irmão, muito interessante, me levou a pensar. Domingo passado eu preguei aqui. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Aí, a maioria de vocês, eu preguei aqui, não é? O texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, quando o Senhor fala através do profeta, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, é o meu espírito, não é, irmão, não é na minha força, não é na sua força, sabe, eu gosto muito, né, a minha mente, a maneira de eu pensar, passa muito por isso. Eu gosto dessa dicotomia bíblica, sabe, parece que existe assim, ao mesmo tempo que parece que existe assim, uma aparente contradição, sabe, mas eu gosto muito disso, eu gosto, né, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala, deixa claro, irmão, quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo, né? Salmo 127, fala o quê? O que diz lá, Salmo 127, povo de Deus? Né? Se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é Deus, irmão, é Deus que faz. Mas aí, a gente vem para um texto das Escrituras como esse, e aí a gente começa a ver um outro lado da história. A gente começa a ver que Deus está chamando homens, mulheres, Deus está chamando um povo para fazer parte disso, para participar disso. E eu fico encantado, porque daí eu leio aqui, que nós fomos chamados. Olhe para mim, por favor. Isso aqui, irmão, é algo poderoso. Você, nós, todos que estão aqui. Filho, você podia estar em qualquer lugar agora, mas você caiu aqui, você caiu nesse lugar, né? Deus quis que você estivesse aqui, né? Como diz, né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, tem a brincadeira lá, você podia estar matando, roubando, fazendo o que for, mas você não está, você está aqui. E você está aqui, sabe por quê? Porque Deus tem chamado você para fazer parte de um grande privilégio. É um privilégio, irmão. As Escrituras dizem, lá no Evangelho segundo João, eu sou apaixonado por esse texto, capítulo de número 15, verso de número 16, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: você sabe que eu escolhi vocês, né? Não foi vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Fui eu que escolhi vocês. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, né, irmão? Deus te escolheu. Amém. É bom ou não é bom? Você é feliz por causa disso? Você é grato por causa disso? Puxa vida, Deus me escolheu. Peraí, filho. Porque isso aí é parte da história. Tem mais coisa. Deus te escolheu, mas não te escolheu para você ser um vaso de adorno, não, irmão. Deus não escolheu você para você, sabe, sentar aí a sua poupança aí nessa cadeira e ficar aí deitado eternamente em berço esplêndido. Não. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Leia o texto. Leia. Lá diz, Ele nos escolheu. Pega aí, capítulo 15,
verso de número 16 do Evangelho de João. Você volta aí, poucas páginas para trás, e você se encontra com esse texto, não é? Olha que coisa extraordinária. Grifa isso aí, irmão. Grifa isso aí na sua Bíblia. Pode grifar a Bíblia, não é pecado não, tá? Não tem nada de errado grifar não. Capítulo 15, verso 16, é o clássico texto da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, vocês são os ramos. Aí Jesus vai apertando e fala, todo galho que não produz fruto, não serve, vai ser cortado e lançado no fogo. Agora todo galho que está produzindo fruto, ele falou assim, eu vou podar ele, para que ele produza mais. E Jesus vai falando, aí chega no verso 16, ele fala o seguinte, olha lá, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi. Mas você está vendo aí que ele te escolheu com um propósito, irmão? Que ele te escolheu? Mas existe um propósito. Ele não te escolheu, irmão, ao Léo, ele não te escolheu, sabe, sem um propósito. Não, ele te escolheu com um propósito aqui. Eu te escolhi. Eu escolhi vocês para irem o quê? Para irem o quê, igreja? Está escrito isso na Bíblia de vocês? É para ir dar fruto, irmão. É para dar fruto. Foi para isso que Jesus escolheu você e ele me escolheu. E aí ele acrescenta ainda, para você dar fruto, né? E fruto o quê? Permaneça. Nesse tema aqui, irmão, aqui daria uma mensagem, eu não vou mergulhar muito nesse negócio aqui, mas eu tenho uma palavra de orientação, uma palavra de conselho para todo o povo de Deus aqui, e principalmente você, líder de célula. Irmão, o fruto precisa permanecer. Eu muitas vezes tenho ficado preocupado com a porta do fundo. A gente tem uma porta da frente boa, batizamos agora, foram 21, né, 22 pessoas, não lembro agora o número exato, mas 21, 22 pessoas, joia. A gente batiza aí, em média, nos últimos anos, a gente tem batizado aí em torno de 100 pessoas, né? Um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, mas é a média pegar nesses últimos anos. Glória a Deus, somos uma igreja militante, não somos uma igreja, sabe, uma igreja que está parada, uma igreja que não está arregaçando a manga, óbvio, já falei, e aí com toda a parcimônia, todo amor, todo cuidado, lógico que a gente pode ir muito além, eu acredito mesmo, acredito de todo o meu coração que nós podemos entregar mais para Jesus, nós podemos, não é? Mas esse é outro tema. Mas assim, irmão, a preocupação aqui do texto, de Jesus está falando aqui, é que o fruto, ele permaneça. Esse cuidado, irmão, não adianta, né? Não adianta só, né, a porta da frente está aberta, né, mas a porta dos fundos também está, não é? Não, a porta do fundo precisa estar fechada, precisa, nós precisamos, né, nos importar, né, uma igreja que a sua declaração de visão é uma igreja que ama a Deus apaixonadamente, e o quê? E que se importa com as pessoas. A gente tem no mínimo, né, no mínimo, a obrigação, diante de Deus, né, lógico, né, de dizer para as pessoas, querido, eu me importo com você, eu sinto a sua ausência, eu sinto a sua falta, eu não te vi mais, né, tudo bem, a gente tem 2 celebrações, vem um grupo grande na parte da manhã, vem outro grupo na parte da noite, e aí você não sabe se o cara está congregando ou não, mas a célula você sabe. Por que nós somos uma igreja em pequenos grupos e em célula? Porque lá você vê o cara, não tem como não ver o cara, amém? Sim ou não? Lá você encontra ele, você encontra ela, lá você fica sabendo. Lá você fica sabendo como que está, como que não está, ou a pessoa desanimou, ela afastou, ela aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, não tem como a gente não perceber isso lá no pequeno grupo. E aí quando a gente percebe, quando a gente nota alguma coisa assim, o que a gente faz? É esse aí, irmão, pelo amor de Deus, às vezes eu escuto isso. Infelizmente, já ouvi isso, nem vou me aprofundar nisso, né? Mas eu já ouvi, essa pessoa não quer nada com nada. Mas essa pessoa aí, isso, aquilo, às vezes, né? Às vezes num tom assim até um pouco assim, fora do normal, né? Para não estou querendo adjetivar, né? Mas não pode. Jesus disse que esse fruto que você foi escolhido, eu fui escolhido para dar, ele falou assim, eu te escolhi, fui eu que escolhi você, não foi você que me escolheu, né? E ele está dizendo assim, você vai dar fruto, e esse fruto tem que permanecer. É o que as escrituras, elas estão dizendo para nós. Só que o maravilhoso, nesse texto aqui, irmão, maravilhoso, sabe o que é? Se você pegar o verso anterior, o verso de número 15,
né? Capítulo 15, verso 16. Mas no verso 15, Jesus, na conversa com os discípulos, ele diz o seguinte: ó, eu agora, eu tô elevando vocês a uma outra categoria. Ele fala, ele diz assim: eu não chamo vocês mais de servos. Eu não chamo vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Vocês estão com a Bíblia aí, meu povo? Capítulo 15, verso 15. Ele diz: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E aí ele explica, sabe por quê? O amigo, ele sabe das coisas, ele conhece. Eu conto para o amigo a gente compartilha, né? Olha lá, Jesus fala assim: não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. É uma relação diferente. Aí ele fala: mas o amigo, em vez disso, eu chamo vocês de amigo. Eu tenho chamado vocês de amigo, sabe por quê? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A partir disso aqui eu preciso dizer para você, que grande privilégio o nosso. Que grande privilégio o seu, o meu, o nosso, irmãos. Jesus está vindo para nós aqui. E ele está falando assim: ó, vem aqui. Ó, você é meu amigo. Você é meu amigo. Você é minha amiga, tá bom? Tá bom? Você é um amigo meu. E deixa eu te contar uma coisa. Tudo que eu ouço do meu pai, tudo que eu recebi do meu pai, eu vou contar para você. Eu vou compartilhar para você. Eu não escondo nada a você. E aí ele fala assim: ó, lembra, presta atenção, Central, lembra, não foi você que quis isso, não foi você que se escolheu, deu na telha aí, deu na louca, você se encanou, não foi. Escuta aqui, não foi eu que escolhi você. Jesus está falando para cada um de nós aqui nessa noite: eu te escolhi. Eu escolhi você, você é um escolhido meu. Mas é importante, irmão, entender que Ele nos escolheu com um propósito. E qual que é esse propósito, irmão? Ele deixa claro: vamos dar fruto? Vamos frutificar, Central? É isso, vamos frutificar. E fruto que permaneça. Esse é o privilégio que Ele tem nos chamado. Aí Paulo, na sua epístola aqui, o texto que eu li com vocês, ele vai resolver algumas questões, e eu quero compartilhar com você 4 aprendizados aqui, irmão, 4 coisas que eu acredito que isso aqui vai nos ajudar. Sabe, irmão, essa tensão, né? Mas como assim você planejar? Porque existe um grupo que é do lado do não pode, é Deus que faz, e é Deus que faz, já vou chegar lá, né? Então assim, isso aí é exclusiva função de Deus, o homem não tem que fazer nada, o homem não faz nada, e é Deus que faz. E aí existe o outro grupo, que é o grupo do lado, não, porque a gente precisa fazer, nós vamos fazer, vamos criar planos, métodos e tal. Irmão, eu acredito, e foi isso que Deus ministrou muito nesse dia, né? Foi muito no sentido da gente procurar, com graça e sabedoria de Deus, equalizar essas duas coisas. Sabe, essas duas coisas podem se encontrar. Se programar, planejar, traçar objetivos e metas é muito importante. Por exemplo, meu irmão, né? Esse alvo, esse objetivo é 2033. E eu já vou começar aqui. Primeira coisa que eu entendo, irmão, se você planejar alguma coisa, se você estabelecer algum tipo de alvo, objetivo, meta na sua vida, ou não vou fazer nada. Escuta, de um jeito ou de outro, 2033 vai chegar. Daqui uns dias, você nem vai ver. A gente já está, um piscar de olho, você está em 2033, e sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás. Algumas coisas deram certo? É lógico que sim. Algumas coisas aconteceram? Aconteceram, sim. Mas, irmão, sabe aquela coisa assim que vai acontecendo de forma aleatória, né? Vai acontecendo. Você não se programou. Você não planejou, não é? Você deixou, é triste, mas é o exemplo que eu vou usar. Você deixou a vida te levar. Deixa a vida levar, como diz aquela canção. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, de repente, você vai estar num lugar onde você nem gostaria de estar. Você vai estar de um jeito que você nem gostaria de estar. Sabe por quê? Porque faltou
O mínimo, irmão. O mínimo. Faltou planejamento, faltou sentar. Sabe, isso me tocou muito, porque no ano 2020, quando estourou a pandemia, né? Todos vocês aqui viveram esse tempo tão trágico, tão horrível, não é? Que tomou o mundo, não foi algo exclusivo nosso aqui de Maringá, não é? Maringá, lógico, teve as suas peculiaridades, né? Você sabia que Maringá foi a primeira cidade do Brasil a declarar lockdown total. Vocês lembram disso aí? Alguém lembra disso ou não? Vocês não lembram não, meu povo? Você vê que o povo, a gente esquece das coisas, irmão. Por isso que político gosta do povão. Povão, desculpa, o povão, a massa, é um problema. Não lembra de nada. A gente não lembra de nada, irmão. Ah, passou. Aí nem sabe, nem tem assim um juízo de valores, mas é bom, não é bom e tal. A gente, onde diz o outro, onde a vaca vai, o boi vai atrás, e onde passa boi, passa boiada. Infelizmente. Irmão, não é sobre isso que eu vou falar, mas em 2020, quando explodiu, não é? A Covid, o mundo todo, e aí vivemos aquele período, sabe, irmãos, eu confesso para vocês, eu fui muito lento, eu fui muito demorado, eu estava assim, meio, parece que me encontrando, até nós fizemos uma transição como igreja, né? Não sei se você sabe, mas a gente fez uma transição muito grande como igreja, né? Nós pertencíamos a um contexto, a gente veio se arrastando durante anos, sustentando uma situação, e aí aí nós nos desligamos. Mas, irmãos, era muito triste. A gente fazia reuniões, um grupo de pastores, reuniões online, irmão, e era só para falar das tragédias, e aí começava aquele negócio, e era cansativo, horrível assim, ao ponto de eu falar, meu Deus do céu, não traçava assim vamos olhar para lá, vamos fazer isso, vamos avançar, vamos conquistar, vamos aproveitar, crise, né? Dizem que no dialeto chinês lá, crise significa o que mesmo? Oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade? Vamos, tá? Não, tinha um camarada aqui em Maringá, comerciante, que ele era terrível. Ele falou assim: enquanto os outros estão chorando, eu estou vendendo lenço para ela enxugar as lágrimas, né? Aproveitar a oportunidade. Irmão, nós perdemos a oportunidade. Nós perdemos, de verdade, perdemos. Agora a central, lá em BH, a central ela dobrou o tamanho dela nesse período. Você acredita nisso? No período do Covid, eles dobraram de tamanho, online, reunindo célula, multiplicando célula online. A gente tinha célula, graças a Deus que a gente tinha célula online aí, né? Se reunia, mas meio capenga, sinceramente falando, honestamente falando, muito capenga, e sem assim, sabe, algo muito, muito claro. Irmão, a central, ela dobrou de tamanho, eles ganharam uma multidão para Cristo. Sabe como, irmão? Uma estratégia simples: campanha de vacinação. Olha isso. Tem algo mais simples que isso? Sabe o que era a campanha de vacinação que eles fizeram? Lançaram para o Brasil todo e para o mundo. Hoje eles estão abrindo células em vários lugares do mundo. Hoje estão plantando igrejas em alguns lugares, fruto disso. Sabe por quê? Porque, irmão, uma pessoa levava a mensagem, falava assim: você precisa se vacinar. Mas não é contra o Covid, não. É contra o pecado. E a única coisa que pode te vacinar é o sangue de Jesus. Era uma liçãozinha ali que fazia, e as pessoas, irmão, uma multidão entregou a sua vida a Cristo. Não foi só ele, o pastor aqui vizinho aqui, meu amigão, meu companheiro, a gente caminha junto, eu que ainda ajudo muito ele aí no processo. Irmão, o pastor Frank aqui da Batista para sentar, praticamente dobrou de tamanho a igreja, com a campanha de vacinação. E, infelizmente, irmão, se o cavalo passar selado aqui, e você não pular em cima dele, você não montar, ele vai embora. Eu quero dizer com isso o quê? A oportunidade passa, irmão. Às vezes, pode surgir outra. Pode acontecer outra. Às vezes não. A questão é, a gente não pode perder a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Você que está aí lutando, não sei se eu faço uma graduação, não faço. Meu irmão, 2033 vai chegar. Você fazendo ou não, você vai chegar lá. Eu estou velho demais. Sempre tem essas conversas, né? Acho que eu não vou. Vamos esperar. Meu irmão, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então a primeira coisa que eu falo para você, 2033 está logo ali, né? Quer a gente faça alguma coisa ou não, 2033 vai chegar. Agora a questão é como que nós vamos chegar nesse ano de 2033. O que nós vamos entregar para o Senhor? O que nós vamos apresentar para o Senhor? Não é verdade? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmão, você leu comigo o texto quando Paulo fala que você e eu, nós somos
E aqui entra a parte que nos toca, a parte que me toca e toca você. Nós somos cooperadores de Deus. Capítulo 6, verso de número 9. Primeira carta, você leu comigo aí? Capítulo 3, verso 9. Paulo diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Olha aqui para mim, Central. Quer você queira ou não, meu irmão, você foi chamado para ser um cooperador de Deus. Mas o que é isso, pastor? Irmão, é português elementar. Prefixo co, significa junto, com, operador, aquele que faz, aquele que opera, não é? Então você e eu somos o quê? Junto de Deus, nós somos aqueles que fazem. Junto de Deus, nós somos aqueles que operam. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado. Vocês, Paulo está dizendo, vocês são cooperadores. Embora quem dá o crescimento quem que dá o crescimento, irmãos? É Deus. Mas você e eu, nós somos cooperadores. Um planta, o outro colhe. Não, o outro rega, né? Um planta, o outro rega. A gente tem que trabalhar, ou seja, dá trabalho. Irmão, requer da gente trabalho, requer esforço, requer, irmão, dedicação. Sim, tudo bem. Deus vai dar o crescimento. Mas nós precisamos entender o nosso lugar. Qual que é o seu lugar, Central? Qual que é o meu lugar? Paulo está dizendo, vocês são cooperadores de Deus. Sabe, irmão, com isso eu não estou dizendo de jeito nenhum, e deixa eu falar bem claramente com você, essa obra é de Deus, ela não é obra humana. Amém, Central? Diga comigo, não é obra humana. Eu falei domingo passado aqui, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas, irmão, a gente precisa entender que embora não é na força do braço, nós, eu, você, nós temos uma participação, nós temos a nossa parte. Você tem a sua parte, eu tenho a minha parte. E uma delas passa por pararmos, planejarmos. Irmão, quando foi que você, olha aqui para mim, por favor, eu já estou encerrando, mas quando foi que você, de maneira intencional, você parou para fazer um propósito, sabe, um planejamento? Não estou falando aquela coisa, escrever A, B, C, não, sabe, coisa simples. Eu vou ganhar uma alma para Jesus, eu vou discipular uma pessoa para Cristo, eu vou levar essa pessoa ao batismo, eu vou treinar eu vou ajudar essa pessoa até ela fazer a mesma coisa que eu. Ela vai fazer a mesma coisa, ela vai ganhar alguém para Jesus, ela vai levar essa pessoa até o batismo, ela vai acompanhar essa pessoa até que essa pessoa faça a mesma coisa, porque esse é o nosso chamado. Esse é o chamado de Deus para todos nós, Central. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Entenda, Jesus nos deu uma missão muito clara. Não tem duas, não tem três, não tem... Meu irmão, nós podemos fazer 1 bilhão de coisas na igreja. Podemos fazer, não tem problema. Mas a nossa missão é muito clara. Jesus disse, vão e façam discípulos. Você foi chamado para fazer discípulo. Pastor, não, o meu negócio aqui é mexer no áudio. Que bom, sou feliz, sou alegre por você. Agradeço a Deus pela vida de todo mundo. De ter uma equipe aqui, irmãos são demais, se dedicam. Irmão, mas você na verdade faz o que você faz para cooperar, para que nós possamos fazer discípulos. Eu filmo, eu canto, eu toco, tudo bem, mas o nosso chamado é fazer discípulos. Eu tiro foto, é para fazer discípulos. Se eu não estou contribuindo com essa missão, eu preciso me ajustar, porque você foi chamado para cooperar, todos. Sabe, queridos, quando a gente não entende isso, e a gente não faz isso de maneira intencional, e infelizmente é o que muitas vezes tem acontecido, não é? Alguém disse, se nós não planejarmos essa grande colheita, e nós vamos viver, irmãos, a maior colheita de todos os tempos, a maior colheita de todas as eras, nem mesmo na era apostólica, nem mesmo no tempo dos apóstolos, irmãos, houve uma colheita como a que vai acontecer nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra. Irmãos, o mundo está em convulsão, o mundo está buscando uma saída, as pessoas estão perdidas sem Deus, sem Jesus, e é papel
meu, seu, nosso, da igreja. Apontar, meu irmão, esse caminho. Jesus chamou a você, Jesus chamou a mim, é um privilégio nosso. Ele falou, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Você é um privilegiado, por poder fazer parte disso, ser um cooperador. Sabe, irmão, se nós não planejarmos essa colheita, se nós não pararmos, não pensarmos, não planejarmos, como passei lá o dia todo lá, orando, conversando com o cara, ele pensa totalmente diferente de mim, irmão. A doutrina da igreja dele é totalmente diferente da nossa, não é? O cara veste saia, irmão. O homem prega de saia, de batina, dos pés à cabeça, bota aquele negócio. É diferente, é outro costume, é outra liturgia. Tudo bem, já vou falar sobre isso, porque isso exige cooperação, isso exige unidade, irmão. Isso não é obra de uma igreja, a Igreja Batista Central, de jeito nenhum. Deus vai salvar a gente lá na Assembleia, Deus vai salvar a gente lá na congregação, Deus vai salvar a gente na Adventista, Deus vai salvar o povo, Deus vai salvar. Mas, irmão, se nós formos organizados, intencionais e nos unirmos para essa grande colheita, algo poderoso vai acontecer. Isso fala de unidade, mas eu estou falando para você sobre cooperação. Se nós não planejarmos essa colheita, irmão, nós já estamos planejando perder a colheita. Se nós não planejarmos, nós já estamos fazendo o plano de perder, de abrir mão daquilo que Deus vai fazer. E eu não quero isso para mim, para você, em nome de Jesus. Amém, Central? Nós não vamos perder essa grande colheita, irmãos. Você não vai perder. Sabe por quê, irmão? Há uma recompensa para aquele que assume o seu posto, aquele que assume o seu lugar. Esse é o último ponto. Antes de eu falar do último ponto, eu vou falar com você sobre o terceiro ponto, que é essa colheita, irmão, ela é feita em parceria. Ela é feita em unidade. Ela só vai acontecer se acontecer em unidade. Essa semana eu vou mandar um vídeo, talvez você já tenha assistido, é um filme, não é? A colheita. Já pode pegar lá se você quiser, não precisa nem, eu vou mandar para os líderes de célula para eles multiplicarem. O filme é A Colheita. Mas é uma história real, é uma história verídica, não é? Que mostra bem esse negócio. Sabe, irmão? Chega um momento, se todo mundo não se unir, e todo mundo abraçar, e fazer uma parte, nós vamos perder a colheita. Nós vamos perder a colheita. A colheita, ela é feita em unidade. Irmão, em nome de Jesus, você tem que orar aqui para a Central, tem que orar para Deus nos usar, Deus fazer da gente aí realmente um instrumento. Mas, irmão, você tem que orar pela Assembleia, você tem que orar pela CIA, você tem que orar por onde tiver o povo de Deus. Deus, usa o teu povo nessa terra, Pai. Deus está olhando para essa cidade, meu irmão. Deus quer salvar essa cidade. Essa cidade, os olhos de Deus estão sobre Maringá. É tempo de Deus para essa cidade. É tempo, irmão. E Deus está nos chamando, olha que privilégio. E isso vai acontecer através de parceria. De parceria. Sabe, irmão, aconteceu um negócio muito interessante. Há uns anos atrás, eu fui enviado para ministrar algumas igrejas lá no norte, lá no Mato Grosso. E foi muito engraçado, né? Você sabe, por conta da minha de formação teológica, eu dei aula em seminário, dei aula de algumas áreas da teologia, tipo heresiologia. Então sempre fui muito, né, apologético e tal. E assim, cheio de uma certa maneira, alguns preconceitos, e de repente eu fui mandado para pregar numa igreja que, né, dentro da questão doutrinária, ela diverge um pouco, e diverge mesmo, irmão, diverge mesmo. Eles têm eles são unicistas, eu não vou ter tempo para explicar, meu horário já está acabando, mas assim, tem uma diferença. E aí eu lembro, irmão, que eu liguei para o meu pastor, né, falei com ele, falei assim: ô pastor, e aí, cara, essa igreja, isso e tal, o que eu faço? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: fala de Jesus. Ele falou assim: fala para eles falarem de Jesus e ensina eles a abrirem célula e ganhar vida para Jesus. Esse é o nosso chamado. Puxa, amados, aquilo mexeu comigo, sabe? Eu cheio de não me toque, não me rele. Eu cheio de preconceitos assim. Por quê? Por causa de uma diferença aqui, uma diferença ali, né? Às vezes dando valor a uma coisa que às vezes nem, sabe, irmão, não é o principal não. Não é o principal, mas eu estava pegado, e Deus usou a vida dele para me tratar, para me ajudar. Sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu preciso da sua ajuda, Central. Eu não vou fazer esse negócio: mas você não é o pastor? Irmão, eu sou o pastor. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu não estou conversando com a outra.
Quando eu estou atendendo um, não estou atendendo o outro. Quando eu estou orando por um, não estou orando pelo outro. Por quê? Porque eu estou ali focado com aquela pessoa. Irmão, agora imagina se todos nós aqui nessa noite assumimos o nosso lugar. Imagine se você aqui nessa noite dizer assim: Deus me escolheu, e Ele te escolheu. Quem falou isso para você foi? Quem falou isso para você? Foi o Claudinei que falou isso para você? Não, quem falou isso para você? Foi Jesus, meu irmão. Jesus disse: não foi você que me escolheu, eu escolhi você e eu te nomeei para você dar fruto. E fruto que permaneça, hein? Olha lá, vai, presta atenção. Você vai dar fruto, e fruto que permaneça. Esse é um privilégio, irmão. Você é um escolhido de Deus. Você foi chamado por Deus. Deus chamou você. Essa obra é uma obra de todos nós. Nós precisamos da ajuda de todo mundo. Amém, Central? Amém, povo de Deus? Dá um sorriso para o irmão. Falou: irmão, a gente precisa da sua ajuda. Vamos, ajuda a gente. Ajuda a obra de Deus aí, irmão. Independente de qual parte do corpo você é, meu irmão. Eu preguei há pouco tempo atrás aqui, baseado em 1 Coríntios 12, né? O corpo. Ah, eu sou pé, não preciso da mão. Precisa. O pé precisa da mão. Ah, eu sou mão, não preciso do pé. A mão precisa do pé. Todos precisam de todos. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Tinha uma canção que a gente cantava muitos anos atrás, que era engraçadinha, falava isso aí: eu preciso de você, você precisa de mim. É verdade, irmão. Eu preciso de você, mas você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Somos um corpo. A igreja é um corpo. Nós somos um corpo. E o cabeça, que é Cristo, está dizendo para nós: é para lá. Ele está nos dando a direção. Ele está dizendo: é para lá, Central. É para lá que nós devemos ir. Amém, povo de Deus? E por último, o grupo de louvor pode se aproximar para encerrar. Nós vamos receber uma recompensa do Senhor. Amém, Central? Cada um vai ser recompensado. Diga comigo: cada um vai ser recompensado. Ah, você gosta, né? Eu também gosto, irmão. É a parte boa. Mas lembra, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Irmão, vamos trabalhar para Jesus ver? Vamos trabalhar para Jesus ficar feliz com a gente? Vamos? Ó, um conselho para você. Você que está aí, sabe, meio que largado no mundo, vai dar muito mais trabalho para você fazer alguma coisa sozinho. Agora, eu sei que é clichê, antigamente os caminhões colocavam essas frases no para-choque. Agora, ultimamente, não tem mais disso. Mas é uma frase que cabe aqui agora. Juntos nós somos muito mais fortes. Vamos nos juntar? Vamos trabalhar unido, o Central? Você vai ver que vai dar mais certo, irmão. Sozinho você vai bater mais cabeça. Tem gente que fala: não, eu sou mais eu faço, eu aconteço. Faz isso não. Seja humilde. Se junta. Vamos nos juntar. Vamos. Vai lá para o pequeno grupo, vai lá para uma célula, meu irmão, né? Chega lá e fala assim: ô, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso, eu quero trabalhar. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Lógico que você pode, com certeza, você pode contribuir. A minha pergunta para você nessa noite é: como que você está usando aquilo que Deus confiou nas tuas mãos para a glória dEle? Você sabia, irmão, que tem gente que você tem contato com ela, você convive com ela, que eu nunca vou ver ela? Ou, melhor dizendo, eu nunca vou chegar até ela antes de você chegar. Você já falou de Jesus para essa pessoa lá no seu trabalho? Como que você está usando o seu trabalho para a glória de Deus? Você está usando as oportunidades? Há 2 semanas atrás eu dei uma bronca lá na minha célula, porque eu fechei o olho para orar. Eu tive uma palavra de conhecimento junto com uma espécie de uma visão. E eu vi assim alguém abrindo o coração por um irmão lá. E aí o irmão olhou para ele, ao invés de falar de Jesus para ele, era uma pessoa fora do contexto da igreja, fora, né, era um contexto de trabalho, de empresa. E aí a pessoa respondeu para ele, era como se eu estivesse lá na cena. Eu falei: ô Deus, por que o senhor faz isso comigo? Né? Eu já tenho uma fama aí, né, de bebiruto, e aí o senhor me permite ver um negócio desse? Aí o irmão pegava e falava para a pessoa, falava assim: ah, é duro mesmo, a vida é assim. Meu irmão, você está sendo esse tipo de servo de Deus, de serva de Deus, de cristão, de discípulo de Jesus, que alguém chega para você, o peixe, me perdoa usar essa expressão, porque Jesus faria da gente pescadores de homens, amém, Central? O peixe chega com a boquinha assim, ó,
doido para pegar na isca, doido para você, sabe, botar a isca na boca dele. E aí, irmão, sabe o que você faz? Você vira as costas. Você não aproveita a oportunidade. Você não fala do amor de Cristo para ele. Você não testemunha. Ai, pastor, eu tenho vergonha, esse é meu jeito. Meu irmão, vence a vergonha. Deus não te deu espírito de vergonha, espírito de timidez. Se permita ser usado para a glória de Deus. Sabe, eu tenho dificuldade com gente que trabalha só pelo dinheiro, trabalha só pelo salário, irmão. Eu fico pensando, eu não sei não, tá? Eu não vou me aprofundar. Vai ficando de pé aí, Central. Mas de verdade eu não sei não. Eu não sei se Jesus vai alisar a gente. Cada um vai ser recompensado segundo o seu trabalho. A pessoa vive só pelo dinheiro, irmão, é só pelo pão que perece. Lembra lá a palavra de Jesus, João 6? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram aí, mas esse pão perece. Vocês precisam entender algo mais além. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo não. Meu Deus, você vive só em função disso, irmão? Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, falar, eu preciso melhorar. Aí o que é melhorar? Eu vou comprar um carro novo, eu vou fazer um upgrade. Não, upgrade é da fé, irmão, né? Upgrade dessas coisas não. Eu vou comprar um carro melhor. Eu vou comprar um jogo de sei lá, de panela melhor. E não tem problema nenhum comprar o jogo, tá? Mas você está vivendo só em função disso? É só do aqui e do agora? Só do aqui e agora? Eu estou aqui na igreja, pastor, porque eu vim buscar uma bênção. O que é a bênção que você veio buscar aqui, meu filho? Qual é a bênção? Nós precisamos mudar esse discurso, irmão. Eu vim buscar a minha bênção. Não, Deus tem bênção para dar. Sim. Hebreus 11:6 diz que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam, ou seja, abençoador. Deus quer te abençoar, eu não tenho dúvida disso. Mas você vem aqui para celebrar Jesus, para adorar Jesus só por aquilo que ele vai dar para você, uma vitóriazinha aí, uma resposta, um bem-estar. É só isso, irmão. Você não entendeu o reino de Deus ainda não. Você não entendeu o reino de Deus. Você está vivendo só pelo pão que perece, só por isso. Sabe, eu quero encerrar dizendo para você, hoje Deus está chamando todos nós aqui, irmãos. Está chamando todos nós aqui. E Ele está dizendo para eu, para você, para nós usarmos tudo que Ele nos entregou, tudo que Ele nos deu, tudo que somos, tudo que temos, para a glória e para o louvor do nome dEle. Onde estivermos, com quem estivermos, sendo um canal, um instrumento nas mãos de Deus, sendo discípulos de Jesus, para fazer discípulos. O mundo está em convulsão. A Bíblia diz que a criação está gemendo, e está mesmo. Olha o que está acontecendo no mundo. O mundo está gemendo, na ardente expectativa. Sabe qual que é a expectativa do mundo? Redenção que vai se manifestar através dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Então, meu irmão, o mundo está esperando que você se dispõe, você se levante, você diga: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, usa-me para o teu louvor, para a tua glória. Eu quero fazer parte disso, Jesus. Eu quero fazer parte disso. Eu não quero perder isso por nada, Jesus. Eu não quero, Senhor, virar o rosto para o outro lado, dizendo: não é bem assim não. Sem empolgação do pastor, isso aí, ele se mete em umas coisas aí ele quer colocar a gente no meio dessas coisas. Não, eu estou falando do teu reino, eu estou falando, Senhor, da grande colheita, a maior colheita de todos os tempos, a maior colheita de almas, de vidas, homens, mulheres, jovens, crianças, aqui e em qualquer lugar. Nós, ó Deus, nós amamos o reino do Senhor. Nós não estamos preocupados em lotar apenas aqui a central, lotar a igreja, não. Nós estamos, Senhor, nos dispondo a Deus, a alcançar o mundo, a ser resposta para o mundo. E o Senhor tem nos trazido aqui, o Senhor tem congregado a tua igreja aqui, Senhor, para nós sermos ensinados pelo Senhor. Que venha justiça, que venha paz, que venha equidade, que a tua glória encha, Senhor, encha.
Cante ao Senhor, depois eu quero orar com você. certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos vem no reino do Senhor. Este é o nosso clamor, que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouve a nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Vamos clamar, Central. Vamos pedir que Deus venha sobre nós com avivamento. Ele derrame sobre nós o seu Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Oh, 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 diga! Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Clama, Central. Até lá, Aviva-nos. aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Me aviva, Jesus. Até lá, aviva-nos. Me aviva, Jesus. Aviva esse coração aqui. Irmão, se eu fosse você aí agora, eu clamava, eu falava: oh Deus, me aviva. Me aviva, 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 Senhor. Aviva a nossa igreja, aviva a tua igreja em Maringá. Aviva a tua igreja no Paraná, no Brasil, no mundo, Jesus. Uma igreja viva. Avivar fala de tornar vivo, Senhor. O Senhor falou com a igreja lá de Éfeso. O Senhor falou assim: ó, você tem fama que está vivo, mas você está morto. Eu estou dizendo para você, você precisa se arrepender, você precisa voltar, você precisa. Oh Jesus, faz essa obra aqui. Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva corações, a começar em mim, me aviva, Jesus. Queima aqui nesse coração, tira toda a indiferença, tira toda a dureza, tira, Senhor, um olhar às vezes, ó Deus, só para o hoje, para o aqui ou agora. Tá bom, a gente está fazendo, aí tem gente que não está fazendo nada. Às vezes eu luto com isso, Jesus. Às vezes eu fico me pegando, eu falo: puxa, mas a gente se esforça tanto, a gente luta, a gente ajuda, a gente, né? Aí eu conversei lá com o pastor Nivaldo, ele falou: mas vocês estão fazendo muito, vocês, né, mais de 25% de toda a arrecadação da igreja vai para ajudar a obra missionária, ajudar pastores, ajudar igrejas. E aí ele falou assim: não, tem igreja que não faz nada, a maioria das igrejas não faz nada. E aí eu fico lutando, eu falo: mas puxa vida, será? E às vezes parece que quer tomar o meu coração assim, um esfriamento, falar: tá bom, a gente está lutando aí, ó, a gente
a gente convida as pessoas, a gente fala de Jesus, mas sabe, Jesus, o Senhor quer fazer muito mais, mas a gente precisa de um avivamento. Isso não vai acontecer na nossa força, isso não vai acontecer no nosso braço, isso não vai acontecer, eu sei, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, o Senhor disse, é pelo teu Espírito, Senhor. Então traz um avivamento aqui, aviva a nossa vida, aviva, Senhor, aviva a nossa igreja, aviva as nossas células, aviva a gente, Jesus, dá-nos essa visão, Senhor. A gente percebe o movimento no mundo, irmãos. A gente percebe que o mundo está caminhando a passos largos. Parece que cada dia está mais horrendo, está mais feio, mais escancarado. As obras das trevas estão assim, escancaradas. Coisas que antes eram feitas no escuro, feitas escondidas, agora estão fazendo publicamente. O mundo está se movimentando. Satanás está trabalhando, assim como a igreja precisa se despertar para uma grande colheita. Satanás e os seus demônios, o mundo está trabalhando para matar, para roubar, para destruir. Mas Deus chamou você, irmão. Tudo se resume, toda essa palavra, 1 hora de mensagem, se resume no grande privilégio que Deus concedeu a mim e a você. Você e eu somos privilegiados. Somos privilegiados, irmãos. Deus nos escolheu, o Todo-Poderoso Deus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, aquele que era, que é e que sempre há de ser. Aleluia! A estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Esse Deus grandioso, Ele escolheu a mim e a você. Somos privilegiados. Você e eu somos privilegiados. Não perca esse privilégio. A mensagem dos céus para mim e para você nessa noite central é: não perca o privilégio que Deus está te dando. Não perca. Pastor, mas eu sou tão pequeno. Que bom, irmão, que você pensa assim. Que bom que você tem esse coração aí. Deus não usa gente grande, Deus usa gente pequena. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Louve a Deus, louve a Deus. Se você olha e fala: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, aleluia, Deus está olhando e está dizendo: é isso mesmo. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca, eu vou te usar. Aleluia, aleluia. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nessa noite e nos lembrar de coisas tão importantes. É certo que um planta, o outro rega, e fomos chamados para isso, fomos chamados para trabalhar, fomos chamados para dizer: Deus, eis-nos aqui, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa a minha vida para o teu louvor e para a tua glória. Deus está separando pessoas aqui, Deus está chamando pessoas, Deus está levantando pessoas. Algumas são para perto, algumas são para o teu vizinho ali na sua célula, mas tem gente aqui que Deus vai te levar para longe. Você vai pisar em outras terras, você vai pisar em terras que você nunca imaginou, você vai falar numa língua que você nunca tinha aprendido, e você vai ter que se dedicar e aprender, porque Deus vai te levar, Deus vai espalhar o seu povo nesses dias. Deus vai levantar um povo incendiado, Deus vai levantar homens, mulheres, jovens, Deus vai levantar as nossas crianças, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Uma grande colheita, uma grande colheita. Senhor, nós estamos aqui, nós queremos fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo na terra nesse tempo. Eis-me aqui, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, envia-nos, em nome de Jesus, para a louvor e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos. Você que veio aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui. Puxa vida, eu vim aqui porque eu estava precisando de um milagre. Você nem viu, Jesus já fez esse milagre.
Você nem notou e Jesus já te curou, Jesus já te libertou. Jesus já pôs a mão sobre você, Ele te tocou. Sim, Jesus alcançou você, você nem notou. Mas você tinha que estar aqui, sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Ele tem escolhido você. Não foi você que escolheu a Ele, mas Ele te escolheu para que você possa dar muito fruto para a glória dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê e recebe? Diga amém. Diga graças a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, profundo, extenso, largo amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, toda a igreja do Deus vivo, e você que é um escolhido, uma escolhida do Senhor, diga amém bem forte. Amém. Deus abençoe.